Questionário de Constitucional do Caderno. Questionário 2. 1. Deputado federal que, por ação na Justiça Eleitoral, teve decretada a perda de mandato enquanto estava licenciado para tratar de assuntos particulares. De acordo com a Constituição Federal, a. Como se portará a Câmara? B. É óbice para a perda o fato de ele estar de licença? Resposta. A Câmara declarará a perda mediante provocação de seus membros, partido político ou de ofício, segundo o artigo da Constituição 55, parágrafo 3º. 2. A quem cabe fixar subsídios do presidente e vice-presidente da República e dos ministros do STF? Pode haver sanção presidencial? Resposta. Cabe ao Congresso Nacional decidir pelo subsídio de ambos. Ao subsídio do presidente e do vice, independe de sanção. Ao subsídio dos ministros do Supremo, é mediante sanção do presidente da República. 3. Quem e como pode viabilizar o plano do presidente da República a fim de 1. Extinção de cargos vagos. 2. Extinção de secretarias da Presidência da República, extinção dos seus cargos e redistribuição de suas atribuições pelos ministérios. 3. Abertura de crédito para o orçamento de despesas urgentes por calamidades públicas. Resposta. Extinção de cargos vagos está na Constituição, no artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República. Inciso 6º. Dispor mediante decreto sobre extinção 2. Extinção de funções ou cargos públicos quando vago. O 48 da Constituição diz que cabe ao Congresso Nacional, com sanção do presidente da República, 11. Criação e extinção de cargos de ministério e órgãos da administração pública. E o 3, abertura de créditos, está lá no artigo 62, parágrafo 3º, que trata de medida provisória. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender às despesas imprevisíveis e urgentes, como guerra, comoção interna ou calamidade pública. Ou seja, a extinção de cargos vagos pode ser por decreto, no artigo 84, a extinção das secretarias da Presidência da República, seus cargos e redistribuições pelos ministérios, depende de lei, de iniciativa de projeto de lei, pode ser a ação do presidente. O 3 pode ser por medidas provisórias mesmo, a abertura do crédito orçamentário por despesas urgentes devido à calamidade pública. 4. Certo ou errado? Segundo consistente jurisprudência do Supremo, as Assembleias Legislativas Estaduais possuem competência para deliberar sobre anistia de servidor público estadual. Resposta: correto, conforme estabelecido na ADI 1440, ou seja, a ADI 1440 disse que a Assembleia Legislativa Estadual possui competência para deliberar sobre anistia de servidor público estadual. 5. Declaração de inconstitucionalidade pelo STF de aborto na presença de anencefalia como fato típico é que tipo de método de interpretação da Constituição? Que espécie de sentença é prolatada? Resposta: interpretação conforme a Constituição. A espécie de sentença prolatada é a sentença aditiva. 6. Litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e União, Estado, Distrito Federal ou território é de competência de que órgão jurisdicional? A diferença se for contra município ou pessoa residente ou domiciliada no Brasil? Resposta: é competência originária do STF. No segundo caso, é originária do juiz federal.
e em recurso ordinário do STJ. 7. Cabe ao STF realizar algum julgamento em recurso ordinário? Resposta. Está na Constituição no 102.2. Julgar em recurso ordinário. A. Habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores se denegarem a decisão. B. Crime político. São duas hipóteses. 8. Como serão compostos os tribunais regionais eleitorais? Resposta. De acordo com a Constituição, 120, parágrafo 1º, os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão: 1. Mediante eleição pelo voto secreto. A dica, o TRE é 2212. A. 2 juízes dentre os desembargadores do TJ. 2 juízes de direito dentre os membros do TJ. 1 juiz do TRE com sede na capital do Estado ou do Distrito Federal escolhido pelo TRE respectivo. 3. Por nomeação pelo Presidente da República de 2 juízes dentre 6 advogados de notório saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo TJ. Então, quem faz a indicação é o TJ, quem nomeia é o presidente. 9. Como é formado o Tribunal Superior Eleitoral? Resposta. O TSE é igual a 322. Está no 119 da Constituição. O TSE compor-se-á no mínimo de 7 membros. Engraçado que no TSE ele fala no mínimo. No TRE não tem essa limitação de mínimo, né? Ele só fala que vai ter que ser aquele, ele dá o valor mínimo, mas ele não infere que poderia ser maior, uma composição maior, conforme no Tribunal Superior Eleitoral. Então, compor-se-á no mínimo de 7 membros. 1. Mediante eleição pelo voto secreto. A. 3 juízes dentre os ministros do Supremo. B. 2 juízes dentre os ministros do STJ. E o 2. Esse é o por eleição. 2. Por nomeação do presidente. 2 juízes entre 6 advogados de notório saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo STF. 119, parágrafo único. O TSE elegerá o seu presidente e vice-presidente dentre ministros do STF e o corregedor dentre ministros do STJ. Então, tal qual o TRE, que no caso do TRE, que é 2212, tem eleição por voto secreto no TRE, eleição mediante voto secreto de 2 juízes dentre os desembargadores do TJ, 2 juízes de direito dentre os juízes do TJ e 1 juiz do TRE, e depois nomeação de 2 advogados. No TSE, que é 322, são 3 juízes dos ministros, são eleitos 3 juízes dentre os ministros do Supremo, 2 juízes entre os ministros do STJ, também eleitos, e nomeados 2 juízes dentre 6 advogados. E no TSE, o presidente e o vice-presidente são entre os ministros do STJ e do STF, e o corregedor é um ministro do STF. Então é bem equilibrado. 10. Sobre veto, certo ou errado? O veto pode ser supressivo ou aditivo pela inclusão ou retirada de dispositivos da lei pelo presidente da República. Resposta: errado. O veto pode ser parcial, atingindo o texto inteiro de artigo, parágrafo, inciso ou alínea. Todavia, não pode incluir dispositivo. 11. Certo ou errado? O presidente pode se retratar do veto? Resposta. Pareceu mais uma pergunta, né? Seria, se fosse uma afirmação, a resposta é errada. O veto é ato irretratável.
12. Ainda sobre veto. O veto político dispensa a motivação? Resposta: errado. O veto tem que ser sempre motivado. 13. Ainda sobre veto. Creio que seja certo ou errada. O veto é relativo, pois poderá ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta de deputados e senadores em sessão conjunta do Congresso Nacional. O veto é relativo, pois ele pode ser rejeitado pela maioria absoluta do Congresso. Resposta correta. O veto pode ser rejeitado em sessão conjunta 30 dias do seu recebimento. Artigo 66, parágrafo 4º da Constituição. 14 ainda sobre veto, certo ou errado. Veto é ato expresso, pois necessita de manifestação efetiva do chefe do Executivo. Resposta correto. Decorrido 15 dias, o silêncio do presidente da República importa sanção. 15. Nacionalidade. Quais são os cargos exclusivos de brasileiro nato? Resposta: tem um processo mnemônico que chama-se mp3.com. MP3, ministro do STF. São 3 presidentes: presidente da República, da Câmara e do Senado. E com carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa. 16. Sobre competência constitucional. Certo ou errado? Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa residual para atender às suas peculiaridades. Resposta errado. Isso é uma pegadinha aí, porque no 24, parágrafo 3º da Constituição diz que, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão competência legislativa plena. 17. De acordo com o artigo 40 da CF, quantos anos é a aposentadoria compulsória? Então, quantos anos é a aposentadoria compulsória, de acordo com o artigo 40 da Constituição Federal? Resposta: 40, parágrafo 1º, inciso 2º, diz que aos 70 anos ou aos 75 anos, na forma da lei complementar. 18. A aposentadoria compulsória, essa do artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2º, é sempre integral? Resposta: não. Ela é com proventos proporcionais. Ainda sobre a aposentadoria 19. Como se dá a aposentadoria voluntária? Resposta: ainda lá no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3. Desde que cumprido o mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e os anos no cargo que se dará a aposentadoria, será observada as seguintes condições para essa aposentadoria voluntária, né? A. 60 anos de idade e 35 de contribuição, se homem. 55 anos de idade e 30 de contribuição, se for mulher. B. 65 anos de idade, se homem, e 60 anos, se for mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Então, retomando, a aposentadoria integral ela tem que ser homem mínimo de 60 anos com 35 anos de contribuição. Mulher, mínimo de 55 anos com 30 anos de contribuição. Proporcional, o homem tem que ter no mínimo 65 anos e a mulher 60. 20. Como se dá a aposentadoria do inválido permanente, caso a invalidez ocorra por acidente em serviço? Resposta: está lá no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1º. Ela será integral. A aposentadoria do inválido permanente por acidente de serviço é integral. 21. Quais são os casos de aposentadoria integral devido à invalidez permanente?
Resposta: acidente em serviço, acabamos de falar, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Então, a aposentadoria integral devido à invalidez permanente, ela ocorre no caso de acidente, moléstia profissional ou doença grave, incontagiosa ou incurável. Então, são 3 aspectos a aposentadoria integral devido à invalidez permanente. Acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, são as 2 da doença, ou melhor, acidente de serviço ou moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. 22. Que medida deve ser tomada por partido político com o fito de obter acesso aos autos relativos ao julgamento de contas anuais pelo TCU após ter o pleito indeferido pelo presidente do TCU? Ou seja, o advogado do partido político pediu ao TCU acesso aos autos relativos ao julgamento das contas anuais. O presidente do TCU negou. Que medida o partido político deve tomar? Resposta: mandado de segurança perante o STF por ser direito líquido e certo. E como é contra o presidente do TCU, está recepcionado no artigo 102, inciso 1º, a linha D, que deverá ser originário do STF. 23, ainda de competência constitucional. Certo ou errado? A competência do STF para julgar ADI e ADECOM é a mesma? Ou é a mesma? Então, o STF tem competência para julgar ADIM ou ADECOM. Então, nesses 2 casos, são nas mesmas hipóteses? Resposta errado. O 102, inciso 1º, explica que ele julga originariamente a ADI de lei ou ato normativo federal ou estadual. Mas a ADECOM é só de lei ou ato normativo federal. 24. Competência do STF. Certo ou errado? O STF pode julgar em infração penal comum e em crime de responsabilidade todos os mesmos sujeitos. Certo ou errado? Ou seja, ele vai julgar em infração penal e em crime de responsabilidade as mesmas pessoas. Resposta: errado. 25. Competência do STF. Quem o STF julga apenas infração penal comum? Resposta: pode se dividir em 4 cargos. O presidente e o vice, membros do Congresso Nacional, ministros do STF e o PGR, Procurador-Geral da República. 26. Competência do STF. Quem o STF julga em infração penal comum e crime de responsabilidade? Quem ele julga ambas as infrações? Penal comum e crime de responsabilidade. Resposta: ministro de Estado, comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica, membros de tribunais superiores, membros do TCU, chefe de missão diplomática de caráter permanente, ou seja, 5 sujeitos. Os ministros de Estado, os comandantes, os membros de tribunais superiores e TCU e chefe de missão diplomática de caráter permanente. 27. Sobre a ADI. A quem cabe propor a ADI? Ou seja, quem tem legitimidade para propô-la? Resposta: cabe a 9 figuras. Está no artigo 103 da Constituição Federal. 1. Cabe ao presidente. O 2. Cabe 2, 3 e 4, na verdade. São as mesas do Senado, da Câmara, da Assembleia Legislativa ou Distrito Federal.
São essas 3 mesas. Então, presidente, 3 mesas. 5, ao governador, tanto do Estado como do Distrito Federal. 6, PGR. 7, Conselho Federal da OAB. 8, partido político com representação no Congresso Nacional. 9, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.